Fala pessoal, beleza? Meu nome é Davidson Almeida, você está no meu canal e hoje eu quero te dar 3 motivos para você também ser contrário ao ensino religioso nas escolas. Sim, eu sou pastor e eu sou contra o ensino religioso nas escolas e vou te dar 3 motivos, os meus motivos, e aí você pode, de repente, concordar com eles e aderi-los, ou não, discordar comigo, não tem problema. Pode até colocar aqui nos comentários mais motivos que você tenha, tá bom? Então vamos lá. Antes de a gente começar, eu queria pedir para você, curte esse vídeo, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito, vai deixar comentário para mim aqui sobre o assunto e vai mandar para outras pessoas, beleza? Vamos lá. Eu escuto bastante muita gente falando sobre, deveriam ter orações na escola, deveria ser ensinado a Bíblia na escola, aí não precisava ensinar nos presídios. É verdade, né? Os presídios é ensinado e, de repente, se na escola fosse ensinado, não aconteceria no futuro do jovem virar um criminoso e tal. Ou será que sim? Bom, vamos lá. Primeiro ponto que eu quero que você pense, porque eu sou contrário ao ensino religioso e principalmente quando se trata do cristianismo, principalmente o cristianismo, tá? Então, vai ter oração na sala de aula, o professor quer orar um Pai Nosso, Ave Maria, o professor pode ser católico, né? E aí você tem um grupo de pessoas ali que são cristãs evangélicas ou que não têm religião alguma, tá certo? E aí nós temos o problema com essas pessoas. Veja, o primeiro ponto que eu quero que você pense é uma questão de respeito. Respeito às demais religiões, às outras pessoas. Eu não estou falando que você tem que respeitar no sentido que você tem que dizer que elas também estão certas, essa papagaiada que eles falam por aí, né? Não, eu respeito a sua crença e tal. Eu não respeito a fé de outras pessoas porque eu acredito que elas estão erradas. E acreditar que elas estão erradas não é propriamente respeitar. Entende a diferença? Mas eu tenho respeito pelas pessoas. Eu me lembro, quando eu era criança, eu nasci em berço evangélico, né? Então eu sabia que Pai Nosso, Ave Maria, eram coisas do catolicismo. E nós, como evangélicos, nós não rezávamos. Mas eu estava numa escola, essas escolinhas de cursinho, essas coisinhas de bairro, e lá os professores eram católicos, e a maioria das crianças também eram católicas. E aí, antes de comer, nós fazíamos um momento de uma reza, né? Todo mundo dava a mão, e aí rezava-se o Pai Nosso e a Ave Maria. Como cristão evangélico, eu orava o Pai Nosso também, como eu sempre orei o Pai Nosso. Aí, quando chegava na Ave Maria, eu simplesmente não falava nada, ficava em silêncio enquanto os outros faziam a reza deles. Isso me incomodava bastante. Outras crianças acreditavam em religiões de matriz africanas, né? Sua família toda acreditava. Eu penso assim, a família ensina. E tudo bem, o Pai Nosso, Ave Maria, não tem nada contrário a eles. Mas se o professor fosse um evangélico, fervoroso ainda, e no meio da oração ele começava a expulsar demônios e tal, seria até interessante expulsar demônios. Mas eu quero que você pense nas outras pessoas. Veja, eu quero que você pense nas outras pessoas. Eu quero que você pense se fosse você, que fosse alguém que tivesse uma crença numa religião de matriz africana, ou no budismo, ou no hinduísmo, ou no islamismo, qualquer um. E aí você tem ali um professor ensinando o cristianismo, católico ou evangélico, fazendo as suas orações. Eu, por ser evangélico, e aí alguém estava fazendo uma reza católica, já me senti incomodado, eu quando era criança. E está muito próximo ali, né? Então, imagine outras coisas. Essas coisas vão incomodando a gente. Vai ferindo a nossa crença, a nossa própria crença, vai nos ofendendo de certa forma. Nós queremos debater, queremos falar, não vou participar disso. E aí você cria ambientes que são ruins. Você pode falar assim, mas a criança pode não participar. Verdade. Mas ela fica muito sem graça. Ela fica muito mal vista. Ela não se sente bem. É um constrangimento criado num ambiente que não deveria ter esse constrangimento. Escola não é para ensinar religião. Eu vou chegar nesse ponto, no último ponto. Esse é o mais importante. Não saia daí. Então, primeiro, a questão do respeito. Imagine se fosse o contrário. Se o professor, se a religião ensinada fosse o islamismo, se fosse o hinduísmo. Então, se coloque no lugar, nós vemos num país que a sua maioria são de cristãos. Isso nos dá uma certa vantagem, muito pequena. Muito pequena. Ainda assim, nós somos um pouco perseguidos. Mas imagine nós virarmos os perseguidores.
Imagine para aquela pessoa que está ali, não quer estar naquele ambiente, falando de uma outra religião contrária dela, que às vezes até ofende a dela. Sim, nós ofendemos outras religiões. O cristianismo ofende outras religiões. Quando ele fala assim, só existe um Deus, o resto é demônio, nós estamos ofendendo. É isso. E tá tudo bem. Quando eles também falam, não, existem outros deuses, ou Deus A, Deus B, Deus X, Deus não sei o quê, também nos ofende. Não tem problema. É questão de crença. Você pode acreditar ou não. Você vai se ver com Deus, acredite com o meu, quando você morrer. Primeiro ponto é o respeito às outras religiões. Tá certo? Se coloque no lugar. O segundo ponto é o poder que é dado para a instituição. No caso, o Estado. Veja, se você vai colocar o seu filho numa escola devocional, uma escola que é católica, ou é evangélica, ou é qualquer outra religião, você sabe, eles vão ensinar isso, eles têm todo um conteúdo programático, você pode tirá-los de lá a hora que você quiser, mas se é o Estado que tem esse poder de ensinar a religião, imagine os professores, sendo que a maioria dos professores hoje que nós temos são contrários ao cristianismo, porque eles vêm doutrinados da universidade, acreditando no progressismo, no comunismo, nesse monte de porcariada aí, que é contra o cristianismo. Imagine eles ensinando cristianismo. Não ia ser bom. Nós íamos dar um poder, passa uma lei aí de que o cristianismo agora é matéria oficial, de que vai ter oração, de que vai ensinar a Bíblia. Imagina essas pessoas tendo o poder de ensinar os nossos filhos sobre Bíblia. Né? E o que eles vão ensinar? Nós já temos pastores aí péssimos, maus, lobos em pele de cordeiro, que ensinam um monte de porcariado, usando a palavra do Senhor. Então, imagine o poder que você vai dar para a instituição Estado, para ele ensinar o que ele quiser. Lá na China, assim como outros países comunistas, lá na China, existe a religião estatal. O cristianismo ele é aceito pelo Estado, mas as igrejas são vigiadas. Para você ser pastor lá, você tem que ser fiscalizado pelo Estado, você tem que estar afiliado ao partido, e todo o culto lá vai ter alguém vigiando. A igreja verdadeira é perseguida. Imagine o Estado fazendo isso. É um perigo gigante. Nós não podemos ter isso, jamais. O cristianismo não pode estar... A ideia de Estado laico, que muita gente quer utilizar contra o cristianismo, é uma defesa nossa. O negócio não é que o cristianismo, a religião, não possa influenciar o Estado. Não, é o contrário. O Estado não pode influenciar a religião nenhuma. Nem o candomblé, nem o hinduísmo, nem o islamismo, nada. Ele não pode influenciar, não pode mandar, não pode perseguir, não pode fazer nada. Todos têm que ser livres. Todas as religiões devem ser livres. E tem que poder fazer o seu proselitismo, ensinar, tá certo? E o terceiro ponto, este é o mais importante, é que sim, e se chegasse um dia em que a religião fosse ensinada nas escolas, ia piorar um problema que nós já temos, que é a falta de responsabilidade dos pais. Sim, nós já temos uma ideia fraca, eu digo o cristianismo no geral, porque eu mesmo não tenho essa ideia. Mas existe uma ideia fraca no geral de que as crianças são ensinadas aí a Deus dará, no chute, empurrando com a barriga, né? Só levar a criança para a igreja, só colocar na escola bíblica dominical, só sentá-la lá já vai ensinar. Alguns pais nem isso fazem. Não, quando ele crescer, ele vai se voltar para Deus, ele vai buscar, ele vai procurar, não sei o quê. Uma ideia muito fraca com força, tá? Quem tem que ensinar religião são os pais. Salvo, claro, é evidente, às vezes tem crianças que não tem pai presente, não tem mãe. É claro, as igrejas fazem um trabalho em relação a isso. Fazem sim, a minha igreja faz e eu estive em outras igrejas que também fazem. Fazem sim. Agora você que é pai, você não joga a responsabilidade para o outro. Você, pai, você, mãe, é sua obrigação ensinar. Você fica aí levantando bandeirinha de que oração na escola. Você faz oração na sua casa? Com o seu filho, com a sua filha? A leitura da Bíblia na escola. Você faz leitura da Bíblia na sua casa com o seu filho, com a sua filha? Você ensina a eles? Essa que é a questão. Esse é o ponto. A Bíblia tem inúmeros versículos colocando essa responsabilidade sobre as costas dos pais. E não é a desculpa de que, é porque antes não tinha escola. Mesmo que tivesse escola, Deus escolheu que fosse assim, nas costas dos pais. Então, olha só esses versículos aqui. Ó. Veja só. Deuteronômio, capítulo 4, versículo de 9 ao 10. Apenas cuidado, muito cuidado para que vocês
nunca, deixa eu só selecionar aqui, para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram, conservem-nas na memória por toda a sua vida, contem-nas a seus filhos e a seus netos. Houve um dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra e as ensinem a seus filhos. Deus colocou essa responsabilidade sobre os judeus. Lá no começo, a responsabilidade de ensinar os filhos é dos pais. São os pais que devem passar isso para frente, não são os líderes, os juízes, os reis, não, são os pais. Aí nós temos Deuteronômio capítulo 6, que fala assim, versículos 6 e 7, que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração, ensine-as com perseverança a seus filhos, converse sobre elas enquanto estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. É o tempo todo, é para a gente ensinar. São os pais que devem ensinar os filhos, os pais. Isso é tão sério que Deus ele vai repetir isso. Olha só, gravem estas minhas palavras no coração e na mente, amarrem-nas como símbolo nas mãos e prendam-nas na testa. Ensinem-nas a seus filhos, conversando a respeito delas enquanto estiverem sentados em casa, enquanto estiverem andando pelo caminho, quando se deitarem, quando se levantarem. É o tempo todo, isso foi dado. Vamos ver aqui, ó. Isso aqui todo mundo conhece. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 6. Instrua a criança segundo os objetivos que você tem para ela, e mesmo com o passar dos anos não se desviará. Você conhece esse texto? Eu tenho certeza que você conhece esse texto. É para você fazer isso. Aqui não é para o professor, é para você. E aí, nós temos no Novo Testamento, olha aqui, Paulo ensinando, ele ensina filhos, pais, maridos e mulheres. Ele fala, ó, pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Isso é a orientação de Paulo para os pais. Para os pais é sua obrigação, não é da escola. Seria interessante, seria bom que as pessoas elas se convertessem a Deus. Isso fosse comum, que isso fosse comum na escola, terem orações, terem um ensinamento bíblico. Nossa, seria perfeito. Existem escolas particulares que fazem isso, coloque lá. Você não tem condição de colocar lá? Você vai deixar na rede pública? Não seja favorável, não torça, não peça a Deus, não faça isso. De que isso aconteça na escola pública. Porque quem manda lá é o Estado, é outra pessoa. Eles vão ter poder sobre algo que foi dado a você. E quem vai sair perdendo somos nós. É você que tem essa responsabilidade. Tem muito pai covarde fugindo disso. Deus vai te cobrar. Deus vai cobrar você, pai, Deus vai cobrar você, mãe. Porque outros estão ensinando o que você deveria ensinar. Aliás, outros estão pervertendo, desensinando aquilo que você deveria ensinar. Meus filhos são minha responsabilidade. Nós levantamos essa bandeira, né? Começa aí, a escola está falando de sexo. Ah, não, quem ensina de sexo são os pais. E religião? São os pais também. Não importa a sua religião. Ensine você. Que a escola não tenha isso. Isso vai ser um perigo, um problema gigante para todo mundo. Escuta o que eu estou falando, tá bom? Me diz aí o que você achou, o que você acha disso. Coloca aqui nos comentários. Manda esse vídeo para outras pessoas. Curte. Até um próximo vídeo. Que Deus abençoe sua vida.